Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje vou mostrar para vocês como fazer um cronômetro no Excel utilizando o VBA. Perceba que nesse momento o cronômetro está funcionando automaticamente. Estou sem as duas mãos, olha só, nem no teclado nem no mouse. E é um código bem legal e simples que foi criado no VBA. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais de VBA. Vai na descrição, baixa a planilha, o código para você fazer junto comigo e bora para a tela. Um timer no VBA pode ser muito útil, né, gente? Um colega me pediu um timer para um assunto bem inusitado, uma planilha de bingo, exatamente. A pessoa queria, além de ter um jogo de bingo no Excel, possibilidade de gerar números aleatórios, cartelas e tal, a pessoa queria um timer para que ela desse um tempo para as pessoas marcarem lá o jogo e tudo mais. Uma coisa bem louca que eu nunca tinha imaginado, mas foi útil para a pessoa. Então, esse foi um exemplo, pode ser útil em outras situações, né, gente? Então, perceba que nesse timer, você pode escolher aqui ó, o tempo, por exemplo, 1h30, e aí basta acionar, né? Quando você clica no botão verde, ele vai acionar o timer e o botão vermelho paralisa o cronômetro. Então, olha só, vou paralisar, ele vai zerar para começar de novo. Perceba que a estrutura aqui desse timer é muito simples. Olha só, eu utilizei formas. Não tem muito mistério aqui, ó. Formas muito simples, tá vendo? E aí eu associei as imagens. Então eu vou voltar aqui às formas. O principal, gente, está no código. Alt F11. Quando eu migro para o código, perceba que nós temos aqui ó, 3 códigos relativamente simples. Olha só, a subrotina cronômetro, a subrotina timer, para mim é a mais interessante e importante, e a menor, tá vendo? E a subrotina encerrar, exatamente, encerrar. Aqui no começo, gente, olha só, eu defino lá na célula D13, o valor, tá vendo? Onde que é a célula D13? Exatamente esta célula aqui. Então, eu venho aqui e defino a quantidade de tempo, né? Defino o tempo aí do meu timer. Sabendo isso, eu tenho o que, gente? A definição da hora, do minuto e do segundo. Aciono a célula D13, ponto valor. Estou dizendo isso para o cronômetro, ok? Depois eu tenho um valor escondido. Olha só, na célula D15, que utiliza o objeto range para selecionar a célula D15, aciona o valor, igual a time serial, olha que interessante, time serial, ele vai conectar, gente, o quê? A hora, o minuto e o segundo, tá vendo? Conectou tudo, bem legal. Depois disso tem outra coisa importante que, olha só, eu chamo uma outra rotina, eu chamo a rotina timer aqui. O que é isso, gente? A rotina timer, ela cumpre o papel mais importante aqui desse cronômetro. Quando eu utilizo o objeto application on time now mais time value, eu faço com que o cronômetro seja automático. Esse é o grande segredo. Senão eu teria que ficar apertando F9, né, gente? Atualizar planilha, atualizar planilha, atualizar planilha. Então esse é o código mais legal. Pois, o último código aqui, ele é importante, mas é muito simples, né? Ele faz com que, ao clicar no botão vermelho, o meu cronômetro pare de funcionar. Simplesmente isso, olha só. Quando eu clico no botão vermelho, eu vou acionar o timer, clico no vermelho, ele para tudo e zera o meu cronômetro, tá vendo? Então, um código muito simples realiza uma operação tão interessante aí. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui para você poder baixar essa planilha, né, e todas as outras que a gente traz aqui no canal. Se você for utilizar esse código aqui em outra planilha, tem que fazer da seguinte forma: arquivo, importar arquivo, né, gente? Porque eu vou te disponibilizar exatamente isso, ó. Eu vou te dar a planilha pronta e vou te dar também o código, né? O código aqui, ó, prontinho.bas, para você importar ou exportar se quiser. Isso é bem legal, gente. Quando você importa um código, ele entra direto lá na planilha onde precisa estar. A única atenção, quando você faz uma importação, o que vai acontecer? Os botões que você vai ter que criar aqui da sua planilha, do seu cronômetro, eles estarão sem macro, né, gente? Se eu clicar com o botão direito, atribuir macro, perceba que ele vai ter uma macro atribuída, né? Então, quando você importar o código novamente, você precisa clicar com o botão direito em cada uma dessas formas,
atribuir macro. No caso do timer, atribuir timer, né, gente? Ok. E tudo vai funcionar tranquilamente desde que você escolha um tempo aqui antes. Dou o timer e ele vai funcionar tranquilamente. Então é isso, gente. Um código bem simples, código pronto aí para você utilizar e criar o seu próprio cronômetro. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.